Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para fazer um que faz tempo que a gente não faz, hein? Eu Claro. não consigo nem dizer qual que foi o último. Não consigo nem lembrar. Você que acompanha a gente aí, pode dizer. Eu lembro que a gente gravou O Exorcista, a gente gravou Lista de Schindler. Eu acho que é isso. Só? Ah, então tá bom. Um desses dois foi o último, então. Eu sei que faz tempo que a gente não grava um clássico, mas por que a gente tá gravando um clássico? Se você leu o título, você vai saber. De Volta para o Futuro, o primeiro filme lá do Robert Zemeckis, ele tá fazendo 40 anos. Ele tá fazendo 40 anos esse mês. Eu acho que ele lançou no dia 3 de julho nos Estados Unidos. Provavelmente, né, pela celebração do 4 de julho, que é a Semana da Independência. Julho é um mês dos grandes blockbusters, né? Inclusive, esse mês a gente tá com Super-Homem para lançar, Quarteto Fantástico para lançar. A gente falou isso no nosso Cinema do Mês, que esse é um mês de férias, então é um mês que a galera lança coisa pra família, né? E pra eles é mais férias, né? Acho que é isso que às vezes o pessoal não associa, né? As nossas férias mesmo. Mais importante é a de final de ano, mas pra eles as férias boas é essa, né? Que é as férias do verão, é as férias mais longas. É que eles conseguem aproveitar, é essa agora, né? Totalmente, realmente. O que você está falando de fim de ano mesmo, às vezes eles têm poucos dias, até por causa só para as festas mesmo. Sim. Mas aqui é o seguinte, então a gente falou, bom, a gente vai gravar semana que vem Super-Homem. O que a gente podia ter gravado era a retrospectiva do Super-Homem. O Guilherme assistiu? Não assistiu? Eu assisti? Não assisti. Então, é mais uma das promessas vazias. Não, mas isso nós não prometeu. Nós não prometeu, então, mas cogitou. É uma promessa vazia que a gente fez pra gente, tá vendo? Não é como se a gente fizesse com vocês sacanagem. A gente promete pra gente. A gente se auto-sabota também, né? A vida. Capitalismo. A gente decidiu gravar uma pauta que é um filme de férias, que é um filme que está disponível nos streamings, e é um filme que está celebrando aí seus 40 anos. Então, feliz aniversário... Feliz aniversário de Volta para o Futuro. Você está no Arquivo Cena 8 e a gente vai discutir mais um clássico, faz tempo que a gente não grava. É isso. Você, Guilherme, você aqui a gente tá livre? Aqui a gente não segura na mão de ninguém? Não vai ter sessão com spoilers e sem spoilers. Se você nunca assistiu De Volta para o Futuro, eu recomendo que você vá e assista sem saber nada mesmo. Só assiste a parada. Mas a gente tem um selinho. Vai passar o programa inteiro com spoilers, tá bom? É isso, a gente já garante aqui o selinho, já fala que vale a pena assistir. Onde que consegue ver? Globoplay. Consegue assistir na Globoplay. Se a gente recomenda ou não, aí você fica aí. Mas vai, Gui, diz aí, o que você acha de Volta pro Futuro? Pô, eu gosto bastante, viu? É um daqueles filmes do Guilherme da infância, assim, aqueles comfort movie que... Eu acho que o meu primo tinha, tipo... É isso, né? A gente antigamente, né? Quem não sabe, a gente tinha que ter o VHS do filme pra assistir, ou... né? Os mais privilegiados, TV por assinatura e tudo mais, onde de vez em quando você encontrava bons filmes passando, assim. Então... eu não tinha TV por assinatura também, então eu assistia quando eu ia a passeio, né? Férias na casa das outras pessoas. Esse filme, salvo engano, ele deve ter passado bastante na sessão da tarde, né? Também mas eu não lembro de ver tanto, assim, sabe? Tipo, as coisas que eu vi em sessão da tarde eram outras, assim. Então, eu lembro de ver, assim, em VHS, na casa dos parentes e tal. Ou passando em alguma TV por assinatura, assim. Pô, e é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu sempre achava sensacional quão mágico ele é, que... Sabe, tipo, as coisas parece que tudo faz sentido. E aí você, pô, mas é por isso, então, que... E aí, se falar de sequências, então, o Guilherme novinho, assim, falava como é sensacional o mundo do cinema. E você imaginar o futuro, essas coisas, quando você imagina o futuro, você fala, caraca... Vai ser bom demais o futuro. E você que é um jovem dos anos 2000, 2010, né? Você é um jovem que viveu isso
Eu adolescente profetizei adulto. que não rolou, né? Infelizmente, é isso? Não, você também foi atingido, todos nós fomos, não tem como fugir, pelo jovem nerdismo cultural, né? Eu É. adoro essa expressão que o Hulk cinéfilo usa, né? É o jovem nerdismo cultural. Então, o que é filme de nerd? Goonies, De É. Volta para o Futuro, esses que são bons, esses filmes da Jurassic década de Park. 80, Jurassic Park. Então, tipo, esse é o true, o real nerd, né? É. Mas de acordo com uma definição de influência, né? É. Dos anos 2000 ali. O que definiram como pop e nerd, né? Ali, então, Uhum. né? Não vai ter o nerd que gosta de um negócio que é underground, né? A gente vai gostar disso que é classificado na caixinha como... Tipo, não tinha... Sendo justo até com o pessoal... Aqui a gente tá falando de Jovem Nerd, parece até que não é legal, mas tipo... Se você for parar pra pensar, o universo de coisas... O universo pop mesmo, ele já tava muito estabelecido. Tipo, ele era isso aqui. Tipo, Goonies, hoje, né? Tudo essas coisas. tipo... se O você for Goonies, ver não. O mesmo, Ghostbuster, né? Eu queria dizer. Ghostbusters, De Volta para o Futuro, essas coisas de ficção científica, assim, Planeta dos Macacos, uma coisa O mais Star antiga, Wars, Star talvez, Trek, né? Star Wars. É o tipo de coisa que, assim, não tinha muito. Tinham algumas coisas, não era todo ano lançava 2, 3 filmes Não tinha... pro nerd, entendeu? Não tinha Tipo, esses filmes de super-herói, começou a vir depois, né? Hoje em tipo, dia que a gente tem 3 filmes de super-herói por ano, né? durante um certo tempo essa foi a máxima, né? Então, tipo, foi o que o cinema tinha a oferecer. Agora... E talvez esse nem era o alvo, né? A gente que colocou nessa caixa também, né? Então... Mas parte da HQ, né? Então, tipo, HQ é coisa de nerd. HQ é coisa de... isso aí. Então, essa é a lógica, pelo menos, aplicada. Lógica de mercado mesmo. Mas aí atingiu um público muito maior. Enfim, De Volta para o Futuro, ele entra nesse dos clássicos nerds Obrigatório, consolidados. A carteirinha Mas, ao de mesmo nerd tempo, e cinéfilo precisa ter, né? isso. E a parada, assim, que além disso, tem o filme da família, né? É difícil você conhecer muita gente que não sabe do que se trata, entendeu? Mãe, pai, não precisa nem necessariamente ser nerd. É o tipo de filme que é bem de família mesmo. É o tipo de filme que E todo foi mundo muito vê. grande, né? Eu acho que foi um... Muito grande. É um filme que tem... Deixa eu ver se a gente tem os dados de bilheteria. Ele é um filme que custou 19 milhões de dólares para ser feito, porque eram outros tempos, né? E ele tem, segundo o Box Office Mojo aqui, 388 milhões de dólares de bilheteria. Nossa, fez 20 vezes aí. E assim, vale dizer, né, que a gente vai falar só sobre o primeiro filme, e aí já vou puxar esse gancho por um motivo meio específico também. Primeiro, são 2 motivos. Primeiro, esse filme é o que tá fazendo aniversário, né? É o filme que tá fazendo 40 anos. Talvez, será que a gente faz o segundo quando ele fizer 40 anos? Não sei. É uma coisa, é um problema pro futuro aí. Eu já deixei de prometer as coisas. 4 anos é muita promessa, né? São 4 anos de diferença de um pro outro? Desse pro segundo, do primeiro pro segundo depois é 1 ano só. Então, aí o que acontece? Além disso, eu propus isso pro Guilherme e ele falou, mas dá pra falar de um só? Bom, a ideia inicial é que fosse um só. Esse filme ele não foi criado como 1 e 2, não foi criado como uma trilogia. Ele foi um filme que ele foi desenhado para ser um começo, um meio, um fim. Aqui no primeiro mesmo, então aquele final para onde a gente vai, não precisam de estradas e tal, aqui é o final, acabou. Não, esse já é o começo do... Não, esse é o final do primeiro filme. Pra onde a gente vai? Para onde nós vamos, não, mas ele não chega aí pro futuro. Amigo, você acaba... Olha só, Guilherme, infelizmente a idade já corroeu. Eu assisti o filme hoje, não tenho como discutir isso. É que eu já embalei no 2. Aí então, criou o efeito Mandela. Mas essa é a última frase do primeiro filme. Ele volta, ele encontra com o Marty e a... Como é que é o nome da menina? Esqueci agora. A namorada... Puxei. Não. Lorraine é a mãe. É a mãe. Jennifer. Ele encontra o Marty e a Jennifer
ali na entradinha da casa deles e fala, a gente precisa ir pro futuro. Ele, não, mas eu salvei os meus pais, tá tudo certo. Ele fala, não, é sobre o filho de vocês. É sobre os seus filhos. Aí ele fala, não, mas a Jennifer tá aqui. Ele fala, ela pode vir também. É algo que afeta os dois. Vamos que a gente precisa ir. Aí ele fala, Doc, mas tipo, aqui você vai precisar... Aqui não vai dar pra atingir a velocidade. Aí ele fala, pra onde a gente vai? Não, precisamos de estrada. E aí o filme acaba com eles tipo, de espaçonave, né? Que o carro voa, né? Então, é isso. É assim que acaba. Não mostra nada. Mas será tipo, que... esse era o final. Será que adaptaram alguma coisa? Porque assim... Por quê? Porque a versão que eu assisti, e aí não sou eu estando velho e com a memória ruim, o meu acaba, tipo... É impossível. Ele deixa o Martin em casa, né? Ele capota, acorda no outro dia, percebe que tudo tá diferente, né? Tipo, o pai, a mãe, os irmãos. Ele sai, né? Tem o bife, tudo diferente. Ele vê a caminhonete dele... A 4x4 dele, A Jennifer chega, dá um beijo na Jennifer, chega o Doc. E ele fala... É assim que acaba, pô. Não tem a cena do carro voando, né? Ele só fala, a gente vai, ele joga as coisas atrás. Pra onde nós vamos, não precisamos de estrada. É exatamente essa. Eu acho que é isso mesmo. É que aí depois eu logo vi na sequência completo que aí o carro voa. Nesse o carro não chega a voar, né? O carro voa, cara. No finalzinho do primeiro carro já voa também? Cara. Por que ele diria pra onde a gente vai não precisamos de estrada? Gui, não era pra ter dois. Não existia Era pra dois. acabar, ele buscou e vamos embora. Ali acabou, entendeu? Tipo, porque na década Por de isso que 80, faz sentido De Volta pro Futuro, né? E a lógica é que assim... Não, faz sentido tudo, pô. Quando ele tá na década de 50, ele tem que ir de volta pro futuro. Mas ali seria presente, né? Mas tá. Não é o presente, é o futuro. Não é o presente dele, né? Tá. Para de complicar, cara. Esse filme não é tão complicado não, assim. Não cara. É que o Guilherme criança achava, quando eu entendia, eu falava, caraca, mas que negócio foda. Essa é uma parada, né? De que as pessoas achavam... Não, porque a timeline... E aí tem um furo aqui, tem uma coisa... Amigo... E toda aquela teoria do tempo ali é o que ele... É a lógica que ele cria e ele segue, né? Amigo, por que raios você tá debatendo furo de roteiro de Volta ao Futuro, cara? Para. Eu tô te dando uma dica aqui. Não perde seu tempo com essas coisas, entendeu? Mas o furo, amigo. Assiste o filme. Dá uma risada. Abraça sua mãe. É isso que você tem que fazer, entendeu? Tipo, eu já dando a minha opinião sobre esse filme, especificamente, eu assisti De Volta ao Futuro... Eu já tava na faculdade, conhecia, meus pais adoravam, eu tinha DVD. Mas nunca tinha visto? Grande coleção de DVDs que meu pai tinha, DVDs pirateados. E nunca tinha assistido. Falei, qualquer dia eu assisto. Aí eu dei play pra assistir, já tinha até streaming, já devo ter assistido até em streaming. E eu gosto, eu acho divertido, não acho... Mas você não tem a sessão nostalgia, não bate, né? Porque você... Nem um pouco. Pra mim é como assistir qualquer filme da década de 80. Eu não cresci assistindo, não tenho esse apreço nem nada. Acho o filme divertidíssimo, acho legal, acho meio repetitivo pra caramba. Acho que, tipo, chega uma hora em que as piadas estamos nos anos 50, ela cansa. Eu acho que tem um momento, quando ele chega, né, dos anos 50, que deve ter uns bons 10 minutos de filme que é só piada, estamos nos anos 50. Tipo, ele chega de carro, aí ele cai no celeiro, aí eles não reconhecem que é um carro, porque por algum eles não motivo, que é um carro, tinham carros. Não, porque é uma nave, né? Um DeLorean, né? Tem um formato diferente, assim, né? E tudo bem. Tá todo adaptado também, vai. Então, justo. Não, ele é um alienígena, eles não reconhecem. Aí ele sai com o carro dali... A porta abre pra cima, é um carro que hoje em dia ele é diferente, sabe? Tipo... Aí ele sai dali, ele esconde o carro, amanhece, ele vai pra lanchonete lá. Todo mundo fala do life jacket dele, né? Você é da Marinha? É, da Marinha. Essa piada se repetiu não me incomoda, porque é algo que
Pra todo mundo vai fazer o mesmo sentido. Não tem nenhum sentido ele estar usando essa roupa, né? Então, até não me incomoda. Mas aí, tipo, é nome do presidente, a Pepsi que é diferente, o fato de que tudo tem açúcar. Não tem o free, né? Eu quero de graça? Você quer vir de graça, menino? Free Pepsi. Não tem Free Pepsi. Se você quiser uma Pepsi, você vai ter que pagar, né? Ele fala. Pepsi Free. Nem existe mais Pepsi Free. Hoje é nem Diet Pepsi, nem Free Pepsi. É no sugar, né? Provavelmente. E aí ele termina essa cena do lanchonete. Ele vai pra... É atropelado lá. Então, mas deve ser sugar free. Deve ser sugar free o diet. Ainda deve ser free. Tá discutindo isso? Porque... Eu tô. Aí ele pega, é atropelado, ele fala da rua, John F. Kennedy, quem é John F. Kennedy? Ele sai de lá e encontra o Doc. Cara, é assim, é uma sequência. Eu acho que, eu juro pra você, pensando aqui, são 3 cenas diferentes. É ele na lanchonete, na verdade são 4 cenas. Ele chegando, ele na lanchonete, ele na casa da Lorraine, mãe dele, e ele na casa do Doc Brown. 4 cenas totais dizendo: estamos nos anos 50. Os anos 50 são diferentes dos anos 80. A gente sabe. Calma. Mas é as piadinhas do... É só piadota, mas você não acha que depois de 10, 15 minutos já não cansou? Eu não sei. Eu tô sendo chato, talvez. Não, eu gosto. O negócio da cueca, né? Do Calvin Klein. Então, tem umas coisas boas. Porque, tipo, é aquele negócio, né? O filme, talvez, em algum momento, pra mim, eu não lembro a primeira vez que eu vi esse filme, de tantas vezes que eu vi. Eu nunca vi uma cueca roxa, né? Ela nunca viu uma cueca um negóciozinho. E porque alguém teria uma cueca dessa cor, né? Tem porque alguém teria, né? Então, tipo, eu não lembro a sensação de ver esse filme pela primeira vez, mas o que eu sinto é que fica tentando deixar, por mais loucura que seja, já que é De Volta pro Futuro, já que a ideia toda é da máquina, como se em algum momento aquilo não fosse verdade. Então, tipo, tanto o momento que ele acorda, né? Você fala, pronto, agora ele... não vai por aí. Não, mas talvez ele tente dar um pouco isso. Acho que não. Não sinto. Porque parece que em todo momento... Não, revendo agora, eu fiquei com a sensação de que talvez a pessoa que tá vendo pela primeira vez pode ter esse sentimento. Eu não tenho porque eu não consigo, né, simular a sensação de ver pela primeira vez. Mas dele acordar, por exemplo, depois que ele é atropelado, aí ele acha que ele voltou, sabe? Tipo, pelo menos ele tem essa sensação. Dele, né? E aí, tipo, depois, quando ele acorda, ele finalmente foi tudo um sonho, que ele chega em casa e ele não vê nada. Só no dia seguinte que ele acorda, ele pelo menos tem essa sensação de que sempre ele vai voltar para a realidade. Então, tipo, todas essas coisas, ele tá meio desnorteado ainda, sabe? Tipo, você viajou no tempo 30 anos, sabe? Tipo, o seu melhor amigo, que não sei por que motivo o seu melhor amigo tem 60 anos a mais que você, que isso, eu não quero explicação, eu aceito. Ele tem uma banda, ele não conversa com um ser humano da banda. Ele é amigo do velho, né? E ele nem é o cara mais inteligente, né? Pra ser amigo do velho, sabe? Tipo, você falar, pô, é o nerd. Mas a explicação é uma só. O Doc Brown foi atrás dele. Quando o Marty... Pensa comigo. O Doc sabe quem é o Marty. Sim. O Doc sabe quem é o Marty McFly e ele sabe que o Marty McFly é importante. Essa criança nasceu... Ele é um creepy, ele é um stalker, um esquisito. Então, mas ele ia atrás faz... Mas, não, pô. Ele precisa do Marty McFly, o Marty McFly precisa voltar pro passado, pô. Então, mas e aí, isso não faz muito sentido. Lógico que faz. Porque o Doc do futuro... mas é o que o... Sei lá, eu já buguei. Não, mas a linha é uma só, entendeu? A linha é uma só, certo? Então, mas a partir do momento que ele não voltou... A partir do momento que ele não voltou ainda... Aquela linha não era pra ter alterada. Por exemplo, a primeira linha do tempo. Aqui a gente vai... Você falou que não é pra fazer, mas não vai fazer. A primeira linha do tempo. Em que, teoricamente... já mudou. É final explicado... Não. Eu tô só... Assim, eu não quero explicação pra isso. Mas a gente vai chegar nisso, então. A partir do momento que
o Doc, aquele Doc, que teoricamente morre, que a gente sabe que não morre. Né? Porque até quando ele toma o tiro, a gente já vê, se você já sabe o que vai acontecer, você já vê que não sai sangue, que não tem nada do tipo, né? Você já percebe que ele tá protegido ali, né? Esse Doc que mandou ele, ainda não conhecia ele no passado, porque ele ainda não tinha mandado ele. Tanto que as alterações do pai não tinham acontecido ainda. Então, mas você concorda que... essas alterações não acontecem, mas a vida do Doc e a vida dos pais são vidas completamente diferentes. Ele podia ter ido pro passado, contrato só o Doc. Mas eu entendi o que você está dizendo. A única vez que ele faz fez... Sentido, sim. Faz sentido, sim. Ele só passa a alterar a partir do momento em que ele volta pela primeira vez. Isso. Aí sim, aquele próximo Doc... aquele próximo Doc, sim. Ele fala, né? Quando ele conta a história, ele fala: eu tive essa ideia do capacitor de Isso, fluxo, senão ele tinha criado no dia seguinte, né? Porque... Doc Emmett Brown e Marty McFly, eu tentei justificar pra vocês. Não, eu não quero. Eu passei. De um senhor de 60 anos e uma criança de 17. Mas tá tudo bem, entendeu? Eu tentei, eu não consegui. Eu também, eu entendo que existe e eu aceito, sabe? Tipo, não quero explicação, só vamos. 1980, né? É esquisito, Outros tempos. Eu gosto do filme, eu acho o filme divertido. Eu acho que tem uma coisa que não existe mais. O filme, ele leva... Mesmo que, eu tô falando do tempo que ele fica repetindo a piada, estamos nos anos 50, né? Ele repete mais vezes essa piada, obviamente, durante todo o filme ele está falando nós estamos nos anos 50. Mas eu gosto que o filme leva tempo pra fazer as coisas dele. Então, tipo, ele não chega e te explica exatamente o que vai acontecer logo de cara. Então ele vai estabelecendo esses personagens, ele volta para o passado, ele reestabelece esses personagens, ele mostra que mesmo que as dinâmicas sejam intactas, né? A dinâmica do pai Biff com o pai, por exemplo, ou do diretor da escola com o pai dele, que é a mesma que ele tem com o diretor da escola, Strickland. Mesmo que ele esteja fazendo isso, ele tá numa brincadeira de estabelecer. É um filme que tem 2 horas e alguma coisinha. 2 horas, Ele tem o tempo todo ali, ó, com calma, vamos mostrar de novo, vamos fazer mais uma vez. É uma coisa que hoje, e eu não tô dizendo que isso é bom. Ele mostra padrões, né? Ele vai por padrões, né? Tipo, como a mãe dele era, pra depois justificar tudo o que vai acontecer e o que vai mudar também, né? E assim, eu gosto do tempo que ele leva, eu gosto que o filme não fica mudando o tempo todo de direção, ele é bem direto, ele é bem formulaico, numa época em que talvez essa fórmula não fosse tão bem estabelecida, desse tipo de aventura, né? Já existiam fórmulas e signos e modelos de aventura que esse filme segue, mas essa fórmula específica da volta no tempo, dos problemas e tudo mais, dentro da cultura pop, não da ficção científica, porque da ficção científica a gente tem A Máquina do Tempo, livro muito antigo. Mas... Que tem um filme também, mas eu não sei se é antes desse, não, né? Devem ter filmes mais antigos que esse de A Máquina do Tempo, mas A Máquina do Tempo ele não é pop, ele não é uma comédia, ele é uma ficção científica, ele é bem dramático, ele é bem triste, né? A razão é diferente, né? E a lógica toda do filme, a estrutura que ele se apega, é uma delícia. Então, tipo, você tá assistindo e você tá se divertindo. Toda coisa nova que ele descobre, você descobre alguns segundos antes. É muito legal. Porque, tipo, ele tá com um panfleto. Ele fala, olha, Doc, como ela me ama, e tem I love you e o número. Como é que a gente vai saber que tem um raio? Você já descobriu, porque na hora que ele mostra o panfleto, você fala, o raio caiu no relógio. Aí, dá 5 segundos, 10 segundos, ele fala, eu sei quando vai cair um raio, agora a gente sabe, tá aqui. Então, tipo, todas as lógicas que o personagem aprende, você tá um passo na frente. Mas um passo só. Você não tá 10 anos na frente, você tá um passo. Isso é muito gostoso, porque você vai vivenciando aquela loucura junto com os personagens, né? Sim. Então,
Tudo ele filme vai muito legal. plantando a sementinha, assim, né? Eu sinto que, seja com as repetições, com todas as coisas, ele vai Se, aos vo- poucos, assim, te se criando. você se você for ver, isso pra mim é um trunfo. O filme não tem muito sobre ele, não tem muita coisa acontecendo. Uhum. Ele chega, o Doc fala, olha, sábado vai ter um pai, sábado também é o dia que cai o raio, esse é o dia. Então ele passa Ele, uma né, semana... aquele negócio de você descobrir junto com ele é a mesma coisa do baile, né? Ele, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí tem o E já cartaz do passou o baile, cartaz, Então, tipo, você já sabe o que ele vai fazer. É Porque muito o filme, legal. aos poucos, te contou tudo de uma forma muito exposed, né? Não é Total. o Sheldon Tell não existe, né? Ele não, é show don't tell. Show Show don't é tell, outra coisa. isso. O O Show show don't don't tell tell, não ele existe. é só tell, tell don't show, né? Cara, Pô, isso te às vezes é falar, ruim, né? Mas ok. aquela cena do jantar é exatamente isso. Ele tá te dizendo tudo, né? Ela conta como conheceu o pai a primeira vez, o porquê que conheceu, pra tudo isso se justificar alguns minutos depois, né? Aham. Mas uma coisa que aí do Tom Donchel, Tom Don Tom Show, Don Shell eu já fiquei já de novo. estamos longe, já estamos O longe. Show don't tell. Sean Don't Tell. Tá dando meu horário de naninha. O Show Don't Tell, ele faz muito bem no começo, né? Tipo, nada muito inovador, né? Eu acho que o Janela Indiscreta faz muito, né? Esse faz muito parecido com o que o Janela Não, Indiscreta faz. não vamos No, fazer isso não, aqui, cara. esse é depois, ele, né? Tá se inspirando também, mas é um negócio que ele faz que eu gosto muito, que é a primeira cena do filme, exatamente igual. Eu lembro do Janela Indiscreta porque é um que isso é muito marcado na Não, minha cabeça, assim. não é É discreto. coisa linda e começa muito bem também. Esse filme ele começa sem dizer nada, né? Tipo, Marty McFly entrando na casa do Doc e aí você vê aquela sequência de aparelhos, né? Que um vai ligando o outro e liga o café, que liga e vai e ração pro cachorro e aí você vê o nome do cachorro e ele vai te apresentando tudo sem mostrar nada, né? Ele tá te apresentando um universo ali, né? Isso, aí Alguma liga a coisa. TV, fala que foi roubado o Plutônio. plutônio. Você tem tudo isso, tipo, numa sequência de coisas, aí toca o Ele mostra a telefone, caixa de plutônio. mostra a E caixa de vai. plutônio embaixo da cama, vai mostrando um monte de coisas assim, e aí você vai reconhecendo ali, tentando entender, sabe, tipo. E eu usei o exemplo do Janela Discreta porque é um pouco isso, né? Você vê, tipo, a foto, você Entendi. vê, tipo, você vai pegando várias coisas assim pra você entender por que aquele cara ficou daquele jeito, né? Tipo, é quase a mesma A gente coisa. tá falando sobre o mesmo filme? Qual é o Janela Indiscreta que você tá pensando? Não, que ele fica olhando Ah, tá, não. Tá certo, tá certo. Do Hitchcock. do Hitchcock, é. Tá. Porque ele Por faz, que que ele ele ficou sofre daquele acidente. jeito? Por que que ele Só, tá ali você tem a ficando, câmera tá? quebrada, você tem a foto, você tem a sequência de coisas que vai Incrível. mostrando. Incrível. E é mais ou menos assim, sabe? Tipo, você vai só vendo e aí depois você vai ligando ali, conforme você vai entendendo. A mesma coisa aqui, eu acho, né? Tipo, você tem o nome do cachorro, você tem o plutônio, você Mas tem... isso serve só pro Só que... iniciozinho, isso, né? sim. Mas funciona Mas bem, assim. Eu acho que aquele começo estabelece muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu acho bom começo, assim. Sabe o que eu acho que ele estabelece bem? Ele estabelece bem o personagem do Doc. Sim. Que é um personagem divertido, bem estabelecido e completamente coadjuvante. Mas ele é um agente de caos primeiro, né? Porque ele que enfia o Marty McFly nessa roubada. Sim. E depois ele é um agente que serve a história, entendeu? Ele deixa de ser o centro para ser, tipo... O solucionador, o que serve né? a história, entendeu? Ele serve ao Marty McFly. Ele serve para mandar esse mundo de volta pro futuro. São coisas bem curiosas como algumas dimensões mudam. Uma coisa que eu acho legal, zona desse filme é o Marty McFly não volta pro passado para salvar o mundo, para fazer nada muito específico. Ele volta pro passado sem querer. E quando ele acidentalmente, chega no total. passado, é só o mundo dele que vai ser destruído. Tipo, não tem uma grande repercussão
no espaço-tempo, não vai vir a TVA, não vai acontecer nada do tipo. E a O que vai data acontecer- totalmente, de certa forma, aleatória, que é o Doc coloca lá, que ele fala, é o dia que eu caí, foi o dia que tudo isso começou, né? Isso, Então- completamente aleatório. E ele cai num lugar que tem uma premissa simples, uma ideia simples, ele fica bem estruturado ali, é uma estrutura legal de ser assistido, é um filme divertido, bonitinho, bem atuado. Ele não tenta ser o que ele não é, ele é só o que ele é, e ele é um bom filme. Ele é uma aventura... E o Michael toda J. Fox é família. bom, né? Eu acho que ele manda bem, é um personagem que, né, acabou marcando bastante ele, Cara, principalmente ele é bom. por tudo, né? Tipo, acabou marcando porque ele não chegou a fazer tanta coisa também, né? ele Infelizmente, é bom, mas os meus né? personagens, os meus favoritos são o pai dele, falando de atores, né? Uhum. O pai dele eu acho muito bom, completamente... ele é tudo... E Ele é o bom demais Doc, né? naquele jeitinho. O Doc é sensacional, né? Bons demais. E assim, E o Marty quanto, McFly também, né? o quanto isso influencia tudo, né? Tipo, assisti com a Paloma, que a primeira vez dela assistindo o filme, né? Olha isso. E aí, uma das perguntas dela foi, mas isso é meio Rick and Morty, né? Ah, sim. Só que Né, o Rick tipo- and Morty foi um outro caminho, né? Não, Um então, caminho mais mas e sombrio. a pessoa que conhecia o Rick and Morty antes de conhecer o Dr. Brown e o Marty McFly, né? Mas é igual assistir, sei lá, Vértigo e falar, quantos filmes são assim, né? Tantos Você filmes que assiste inspiram o tantas Vértigo coisas, né? você assistiu o Vértigo e falar, parece aquele filme com o Shia LaBeouf. Aí você fala, pô... Não, parece 1 milhão de filmes, Psicose, enfim, né? Não vamos ficar falando de Hitchcock aqui. Já falamos o suficiente de Hitchcock hoje. Não, Gosto do nunca é final. suficiente. Então, também não precisa fazer assim. Gosto do final, completamente trelelé. Vamos pro futuro agora e a gente não vê isso, porque não importa. Deixa eles viverem essas aventuras que a gente não precisa. Vou falar uma coisa aqui. Eu nunca vi nem o 2 nem o 3. Ah, não é possível, não. Eu assisti o 2 pela metade, na mesma época que eu assisti o primeiro. Eu fiquei com muita preguiça, eu tava com muito sono. Tá. Eu assisti metade do filme, então eu sei o que tá acontecendo. Eu E sei que não- a estrutura é exatamente Não igual quis ao do resolver o primeiro filme. problema do filho dele. Falou que se Não dane. terminei de ver. O terceiro, nem de longe. O terceiro é Eu o não piorzinho, mas, pô, o terceiro é o mais diferente, pô, se você for ver. Não, tudo bem, eu não tô falando que nem o 2 nem o 3 são ruins, eu só não assisti mesmo. Não, Bem, o terceiro, então, assim, o terceiro é o que eu gosto menos, mas ele é o mais diferente. É o que você consegue. Digamos que se assistir os 3 numa levada só, o terceiro é o que você consegue distinguir mais, assim, sabe? Porque ele é todo outra temática, assim, né? Vai pro Velho Oeste e tudo mais, então é bem Vale. legal, assim, é bem diferente, mas é exatamente isso, né? Ele vai ter os padrões e tudo mais. Tu gosta do segundo filme? Eu gosto dos 3, a Como trilogia eles toda. continuam a história. Ótimo, a trilogia é perfeita pra você. Ah, perfeito é forte, mas eu gosto. Pô, tem um apego, nostalgia emocional assim forte. É uma trilogia. Pô, se for pegar das coisas antigas assim, que eu via quando criança, assim, Star Wars era um negócio que eu via quando criança, mas não me pegava tanto, sabe? Tipo, sei lá, eu gostava, mas eu sinto que talvez não é tão pra criança. Sei lá, eu não. Talvez eu não entendesse tanto quanto deveria, não sei, alguma coisa assim. Isso aqui eu gosto mais, sabe? Tipo, eu achava que era mais... Pô, me divertia mais, assim. Então, isso aqui, das coisas antigas, assim, eu acho que é o que eu gosto mais, assim. Mais que Indiana Jones, que também entra naquilo ali. Mais E que olhando Jurassic hoje? Park. Olhando hoje pra tudo isso. Pô, eu acho que se mantém bem, assim, sabe? Tipo, e é um negócio que eu gosto que se mantém, né? Porque tudo isso que a gente falou... conseguiram estragar, né? Já lançaram de novo aí e fizeram... Não, entendi o que você quis dizer, mas... Que se mantém, calma, se os mantém, filmes né? antigos- Porque... Os filmes antigos estão lá ainda. Não, você mas vê eu e digo... faz. Mas se mantém preservado, intacto, né? Porque se pegar Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars... Acho que não tem mais nada que... Nada sobrou, né? Nada sobrou. Pro Betinha, né? Nada sobrou.
Cara, eu gosto de Volta ao Futuro. Eu gosto mais de Jurassic Park. Eu vi os dois até que recentemente, então eu revi, né? Os dois recentemente. Eu gosto mais de Indiana Jones também. Star Wars eu não vou nem comparar. Então, tipo, eu acho legal. Eu acho que eu cresci mais com Star Wars, porque quando eu era criança, 5, 6 anos, tava lançando episódios 1, 2 e 3. Então tinha mais esse, tipo, o que é Star Wars? Eu sabia o que era Star Wars. Eu lembro de ver Star Wars 1, 2 e 3 quando eu era criança. Então eu acho que eu já tenho esse apelo mais sentimental, até pela trilogia, pela segunda trilogia, né? Para as prequelas. Tem alguma última coisa que você queira adicionar sobre De Volta ao Futuro? Acho que é isso, acho que é gostosinho. Se a pessoa nunca viu, acho que vale dar esse carimbo aí. Acho que é Pelo menos no primeiro, se gostar, emenda tudo. Dá pra ver com as crianças? Então, eu ia ter essa pergunta assim também, viu? Eu acho que não, acho que ele é meio esquisito em algumas coisas. Eu acho que ele se passa um pouco. A categoria dele é livre, né? Por mais esquisito que isso seja, mas... Eu acho que tem duas coisas, né? Ele tem... Não tem conteúdo sexual, mas ele tem conotações, né? Sexuais, claras. Não, ele tem algumas coisas muito... Não é explícita, mas você vai ficar numa situação sem jeito pra explicar se tiver perguntas. Tem mão na perninha, tem... que mais que tem? O próprio rolê dele com a mãe. Com a namorada. Não, a mão na perninha é a mãe que põe. Não, então, tem a cena do carro do Bife, que eu acho que também a cena do carro é tenebrosa. É tenebrosa, Nem tudo nesse filme. Não é um filme que envelheceu super mal. Mas tem algumas coisas que envelheceram mal. O fato dele olhar pro pai dele e falar assim, não, eu vou estar lá e eu meio que vou... Vou passar do limite, Vou passar do limite. E o cara fala, você vai colocar a mão ali? Não, mas é de mentirinha. Amigo... Que plano é esse? Eu vou fingir que eu tô abusando da menina? Não faz nenhum sentido. Não, então, mas é o que ele quer, tipo isso, né? Tipo, eu vou passar pra você vir... Mas e aí o cara fala, ele vai falar, não, mas tem algumas mulheres que se incomodam, não sei o quê. E aí quando chega lá, não, tá tranquilo, pode fazer o que quiser, tá liberado. O negócio escala num nível que você fala, e agora? Mas assim... Que aquela mãe dele é sem controle, né? Aquela esse plano deles pra mim passa do ponto. Sim, e passa. O próprio drama final, né, do Biff ia de fato fazer o que quisesse com ela também é meio intenso pra um filme. Mas ali família, é o Biff, né? O Biff é o vilão e é isso, né? Estamos falando de um filme pra família. Pra família é esquisito. Mas até aquele momento dessas... Relacionamento com a mãe já é um negócio muito esquisito, né? Que já fica esquisito por si só, né? Ele quase fala que a mãe dele tá gostosa. Né? Ele fala... You're hot thin. Ele fala, né? Você tá magra. Ele finaliza assim, mas... Ele quase chama ele de gostosa. Ele fica claramente impactado, né? E ele fica desconfortável. E ele fica ali naquele negócio, ele fala... Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu... quero fazer outra coisa, né? Tem um negócio assim também, né? Na cena do carro ali, né? Assim, não tô nem dizendo que... Ele não... E o fato de que... Mas aí é um problema geral, né, gente? Mas aí é um homem de 17 anos, né? Personagens femininas nesse filme, elas servem pra isso. E a única é a mulher, a mãe, né, também, né? A mãe e a namorada que... Tem o mesmo destino, as duas se apaixonam pelo Mark McFly. De resto, filme ok, legal aí, tá pra família. Eu não acho a Super Aventura perfeita. Eu acho que se eu fosse indicar filmes dessa época e, pra assistir com geral e tal... Não, pra família eu acho que ele pega mal sim. Mas Jurassic Park também tem alguns inuendos assim, mas é mais o personagem dele mesmo, pô. Esqueci o nome dele agora. Tem um personagem que tá mais tarado, assim. Sim. Mas, no geral, é coisa dos anos 80 e só acontece. É o da jaquetinha preta, né? É o que é mais descontrolado. Jeff Goldblum, cacete, Jeff Goldblum. O personagem de Jeff Goldblum, ele tá ali mais pra... Sabe? Ele é mais sexy, ele é o mais da bagunça, né? Agora, tem uma parada que se eu fosse indicar, eu preferia indicar Jurassic Park ou Star Wars, eu acho. Do que De Volta ao Futuro.
Não sei, talvez Jurassic Park mais pra mais infantil eu acho mais legal. Mas eu sou o menino dos dinossauros. É, né? então, isso aqui é um filme que eu nem tô cogitando, assim, colocar pras crianças, assim. Quando eu boto, né, se alguém tiver curiosidade no meu Letterboxd, de vez em quando eu tô vendo uns filmes das gêmeas Olsen, assim, sabe? Tipo, um negócio criança, É. criança, criança mesmo. Mas Tipo, aí, tipo, quantos anos esse aí? 10 anos? 10 anos já dá pra assistir esse. Não esse dá? aqui do De Volta pro Futuro? Né? Não dá? É, então, é que eu acho, sei lá. É, eu não sou parâmetro, né? Eu não sou pai. 2, eu Você, esse assisti exorcista, 6 todos anos. os filmes Não, quando a tinha gente da qualquer década de idade. 90 sofreu isso, né? Não, isso aqui era um negócio que a gente via sem problemas, né? Mas Uhum. o domingo da TV aberta era pior, né? Sabe? Então. Então, quantos anos? 12 Ah, eu acho que anos? uns 12 anos, né? 12 anos, então. É, Tá eu acho bom. que qualquer coisa assim, você vai ter que responder perguntas aí que não. Pô, aquele negócio dele acordar e ele tá sem a calça. Sabe? Tem umas coisas que é Complexo. esquisito, né? Os complexos anos 80. Então, acho que é isso. Que nota? Vamos fechar com a notinha. Que nota que você dá pra De Volta ao Futuro? Eu dei 4 estrelas. Eu revi, era a nota que tava lá e eu acho que é isso mesmo. É um 3,5, Eu, 4. eu deixei 4 estrelas, mas como a gente conversou aqui, eu vou deixar 3,5. E é isso. Eu finalizo com um gostoso 3,5. Filme divertido. Não é necessariamente dos meus favoritos, nem da época, nem do gênero, nem do estilo, nem nada do tipo. Eu sei que ele foi super importante Não, ele para o é. cinema americano da sua época. Esse aqui é propaganda de carro, né? A gente tá nessa. Propaganda do Toyota, Pô, né, inclusive. esse filme aqui, o que ele deve ter feito de vender DeLorean é É palhaçada, tudo. hein? Pô, porque é um Então, carro diferentão. muito obrigado para você que sonhou em ter um DeLorean e nos escutou até aqui. E até a próxima. É isso, até a próxima.